Foco está de volta com João Batista e Leopoldo Ertal. Segundo especialistas, a implementação da Lei de Zoneamento Ecológico Econômico incentiva a agricultura, a geração de empregos e o fortalecimento econômico de áreas prejudicadas pelo desmatamento. Vamos entender por que é tão importante o zoneamento para o planejamento de cada região. No caso de um Estado, do planejamento, do zoneamento para o Estado, era preciso que se tivesse uma base bem conhecida das vocações, dos atributos naturais, das vocações econômicas, culturais, sociais do Estado, para planejar o desenvolvimento daquele Estado. Se a gente quer falar em desenvolvimento sustentável, é fundamental que a gente tenha como base desse desenvolvimento a ferramenta do zoneamento ecológico econômico. Mas nós não temos essa cultura de planejamento. E eu acho que tem um fator político e econômico também. Enquanto eu não tenho as regras muito claramente estabelecidas, é mais vantajoso negociar caso a caso. Isso deixa brechas para que empreendimentos, para que atividades econômicas públicas e privadas sejam implementadas sem ter um lastro mais robusto de se aquela local, se aquela localidade, se aquela região é a mais adequada ou não para aquele tipo de atividade ou empreendimento que se quer implementar. O Rio de Janeiro é um estado que originalmente, quase 100% dele foi coberto por florestas. E isso já dá uma pista de qual poderia ser a grande vocação do estado. Né? Seja a parte de proteção das florestas para o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, a produção de água, a qualidade da água, proteção das bacias hidrográficas, proteção dos rios, das nascentes, essa é uma vocação clara do estado do Rio de Janeiro, seja também a sua vocação para a própria produção florestal. Então a consequência de não ter um zoneamento é não ter segurança jurídica para atrair os investimentos necessários para aproveitar melhor essas áreas. Fazer com que essas áreas hoje, que estão marginalizadas do ponto de vista de produção econômica, possam expressar o seu valor e a sua vocação natural. Leopoldo, no bloco anterior você falou de algumas críticas a esse projeto que está correndo o Estado em audiências públicas. Quais são esses pontos que a FAERJ observou? Bom, fundamentalmente, a gente acredita que o zoneamento ele não deve ser impositivo. Ele deve ser um documento que norteie as políticas públicas, norteie os investimentos, mas ele que não traga de forma impositiva, não traga imposições ao empreendedor. Ele não impeça que a livre iniciativa faça investimento em determinado lugar e que, no caso da área rural, o produtor que lá produz passe a ser considerado, tem a sua atividade considerada como sendo inapta ou inadequada, ou venham mais restrições que as já impostas no novo Código Florestal à sua atividade. Basicamente é essa a nossa crítica. A entidade ela não é contra um zoneamento, muito pelo contrário. Seria muito bom que a gente tivesse uma região metropolitana menos inchada demograficamente, que a gente tivesse mais investimentos no interior, a gente concorda com tudo isso, mas a gente entende que o caminho para isso são incentivos fiscais, são políticas públicas setoriais específicas, não é por meio de uma lei, um zoneamento impositivo, que essa realidade irá se transformar. Mas o zoneamento, na verdade, é um instrumento de planejamento do Estado para definir quais são as vocações e onde o Estado tem força e pode se pensar em investir. Quer dizer, na verdade, é a ideia de o Estado poder abrir lá o seu mapa e dizer aqui, esse empreendimento que está sendo trazido é importante e é melhor ser colocado em determinada região que não em outra. O licenciador, ao fornecer uma licença ambiental, terá que continuar observando tudo que ele já observa. O novo Código Florestal, o zoneamento municipal, qualquer lei estaduais, portarias, decretos, resoluções CONEMA, INEA, resoluções CERRI. Então, por mais que o zoneamento indique ali a favorabilidade de determinada atividade, o licenciador terá que continuar observando tudo que ele observa. O zoneamento só será um documento a mais. Qualquer um que estiver interessado em opinar sobre zoneamento, é só digitar, fazer uma pesquisa ZERJ, que vai aparecer o link, né, para esse site, onde todas essas informações estão lá à disposição do público. O ZE, ele não trará imposições adicionais, né, a não ser em casos estritamente necessários. Na realidade, hoje a gente já dispõe de um amplo acervo legal, né, que já regula
né, a forma de uso e aproveitamento dos recursos naturais. O ZE vem muito mais para apontar potencialidades e novas oportunidades. E quais são essas do potencialidades? Que para restringir. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente foi baixado um decreto, já resultado dos estudos produzidos no âmbito do zoneamento ecológico e econômico, identificando as áreas prioritárias para desenvolvimento da silvicultura econômica. Essas são 5 áreas, 3 delas localizadas no norte e noroeste fluminense, que são exatamente as áreas mais desprovidas de vegetação nativa, as áreas mais degradadas e as áreas com menor índice, com a menor contribuição ao produto interno bruto do Estado. São 3 áreas lá, uma área na região serrana e uma 5ª área no Médio Paraíba. Essas áreas, elas somam em torno de 630 mil hectares de áreas degradadas, sem florestas, pastagens com baixo nível de produção, de produtividade, e que poderão ser incorporadas ao processo produtivo através da prática da silvicultura. O Estado hoje, é um dado importante, o Estado do Rio de Janeiro hoje importa 90% de insumos madeireiros de outros estados. Enquanto que o Estado tem muitas áreas livres, isso identificado no âmbito do zoneamento, e que poderiam estar sendo utilizados para essa atividade. Mas porque existia também um zoneamento que ainda não saía, sem estar definido que é a vocação daquela área. Exatamente. Provavelmente o empreendedor não faria o investimento, com medo de repente, vir uma nova determinação e dizer, não, ali não pode plantar, por exemplo, seringueira, ou ali não pode plantar, enfim, eucalipto, enfim. O zoneamento ecológico e econômico, de uma maneira genérica, define 3 grandes categorias de zonas. As zonas de produção, as zonas de suporte ambiental, que são as amarelas, e as zonas institucionais. A zona de produção são aquelas zonas onde a atividade econômica já vem se desenvolvendo, pode continuar se desenvolvendo e até se expandir, porque tem potencial, né, e tem pouca restrição ambiental à continuidade dessa atividade. As amarelas. Essas amarelas são aquelas áreas mais frágeis, que podem continuar produzindo, que estão produzindo, podem continuar produzindo, mas precisam de cuidados especiais. Por exemplo, a região serrana. Essa atividade pode continuar se desenvolvendo ali, mas vai precisar adotar técnicas e procedimentos mais conservacionistas. Que, na verdade, a crítica é feita justamente pelo custo que isso pode vir a gerar, é isso? Quem vai arcar com a implementação dessas tecnologias mais conservacionistas sobre a propriedade rural? O produtor rural. E que medidas são essas, objetivamente? Não se sabe. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.